O sonho da vida eterna sempre rondou a humanidade. Os alquimistas faziam uma série de experimentos em busca de um elixir que lhes daria a vida eterna. Cientistas procuram formas de driblar a morte. Há quem queira se congelar para ser ressuscitado no futuro. Há quem continue a pesquisar como viver eternamente. Mas nós já sabemos essa resposta. Longe de um sonho impossível, a vida eterna é uma realidade para aqueles que seguem a Cristo. Mas ela é diferente daquela que os homens almejam, porque os sonhos de Deus são maiores e perfeitos de uma forma que somos incapazes de compreender. Jesus nos promete algo maior do que uma eternidade vazia nessa terra, cheia de dor e pecado. A eternidade veio por seu sacrifício pago em nosso lugar. Sua graça nos pede apenas fé. A eternidade em Cristo é maior e mais poderosa do que qualquer elixir. O seu preço foi pago muito antes da gente existir. Amém. Você crê nisso, meu irmão? Quantos são salvos? Aí dá uma glória a Deus, só para saber. Fomos salvos. E essa mensagem que eu vou pregar hoje, provavelmente ela seja um dos alicerces, uma das questões mais básicas, mais primárias, assim, mais... Como é que eu posso falar? O coração do Evangelho. Quem já participa dos nossos cultos aqui há um tempo, sabe que eu procuro sempre dosar na mensagem. Tem um domingo que a gente tem uma mensagem aqui para nos motivar. Tem outro domingo que é para confrontar. Essa é quase que uma mensagem teológica, para a gente entender o quanto Deus é perfeito em toda a sua obra. O quanto Ele é perfeito em cada detalhe da sua obra. Nós somos salvos. E a salvação é uma coisa que a gente nem pensa tanto sobre ela. Né? A gente não fica pensando sobre salvação, sobre sermos salvos. A gente pensa muito sobre isso, às vezes, quando a gente está no avião, não é? Penso muito sobre isso quando pego uma carona com o Juliano também. Penso muito sobre essa questão da salvação e tal. De repente você lembra de alguém também que, quando você está com ele no volante, você acaba refletindo um pouco sobre a sua salvação. Você mais alguém assim, não? Tem alguém assim? Você lembra o momento que você aceitou Jesus como seu Salvador? Você lembra como foi importante, como isso foi marcante na sua vida, o quanto isso foi um diferencial na sua história? Pensar sobre salvação é uma questão base da nossa fé. Tem uma frase de Nietzsche, pensador Nietzsche, que ele falou que ele não acreditava nos cristãos, porque na verdade eles não pareciam estar a salvo. Eles não acreditavam nos cristãos porque eles não pareciam estar salvos. Hoje a gente vai começar uma série de mensagens sobre salvação, sobre como esse ato, sobre como essa provisão de Deus, ela se desdobra em todos os tempos, em todas as esferas, no passado, no presente e no futuro. Nós fomos salvos. Fomos salvos, isso quer dizer que no passado alguma coisa aconteceu que foi capaz de nos trazer salvação. Isso a gente chama de justificação. Estamos sendo salvos, amém? Porque a nossa natureza hoje não é a mesma natureza de ontem. Dia após dia estamos sendo transformados até que vai chegar o momento em que chegaremos à estatura de varão perfeito. Esse processo é o Espírito Santo agindo em nós. E a gente pode chamar de santificação. Mas também vai viver um tempo, irmão. Um tempo onde não haverá mais dor, um tempo onde não haverá mais lágrima, um tempo onde não haverá mais pecado. E esse tempo é o tempo da glorificação, onde estaremos eternamente ao lado do Senhor Jesus. Inclusive, na carta a Tito, Paulo fala sobre isso. Abre, por favor, sua Bíblia. Tito, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Se você quiser, irmão, anotar essa mensagem, os versículos,
Anote, porque essa mensagem é uma questão de base da nossa fé. Se você não veio para anotar, depois bota lá, amanhã vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, separado, vai estar no Deezer, e aí você vai conseguir ter acesso a ela. Inclusive, eu botei agora no grupo dos anúncios aí da nossa igreja, a playlist do louvor. Então, se você, poxa, o louvor está cantando uma música aí, eu queria saber, vai lá, irmão. Tem a playlist no YouTube, no Spotify ou no Deezer. Aí você pode passar a sua semana, ao invés de escutar um sertanejo, você escuta isso, amém? Ouve lá, tem uma musiquinha boa lá, bota lá na sua playlist. Eu sei que vai fazer diferença na sua vida. Tito fala assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. Repara só, nesses versos, isso aqui não é o texto base da nossa mensagem de hoje, é um texto assim que sintetiza as 3 mensagens que a gente vai estudar nos próximos domingos, contando com hoje. Nos outros 2 próximos domingos, olha só, dá uma olhada. Logo no início, no versículo 11, a Bíblia fala aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Manifestou está em qual tempo verbal? Me ajuda aí, está em qual tempo? Está no passado, né? Ou seja, foi algo que aconteceu lá atrás. E aí continua, lá no versículo 12. A Bíblia fala que ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, quando? Nesta era presente. Está falando então sobre hoje, sobre a capacidade que Deus nos dá de abrir mão da nossa natureza. É difícil, né? Sobre a capacidade de renunciar às nossas paixões, renunciar à impiedade. Esse processo é o processo da santificação. E aí no próximo versículo fala também agora sobre a glorificação, sobre o tempo que a gente vai ver no céu com o Senhor. Enquanto estão esperando esse momento, dá um amém aí, só para saber. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero pensar com você, irmão. Nos próximos 3 domingos, ou melhor, nos próximos 2, que hoje já está contando, né? Hoje já está contando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a justificação. Nós fomos justificados pelo Senhor, pela sua obra redentora, pela sua ação, que é muito além da nossa capacidade. E mais uma vez eu reforço que essa mensagem é um ponto fundamental da nossa fé. Que se você não tem ela muito clara na sua mente, você pode servir a um evangelho frágil, irmão. Com medo de um monte de coisa. Com medo de um monte de coisa que você não precisa ter medo. Preocupado com um monte de situação que você não precisa se preocupar. Então essas 3 mensagens, elas são questões muito importantes para a gente. Entenda que nós estamos caminhando para um julgamento, amém? Sabia disso, né? Não é novidade para ninguém isso. Nós estamos a caminho de um julgamento. Nós estamos indo para um momento onde nós seremos julgados diante do Senhor. E quais serão os nossos argumentos? Já parou para pensar nisso? O que você vai falar para Deus, irmão? O que você vai tentar argumentar com Deus para justificar as suas atitudes? E aí agora sim eu quero ir para o texto base da nossa reflexão de hoje, lá em Romanos, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 3, versículos 20 ao 24. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos ler esse último verso junto?
Juntos, vamos lá? Sendo meu irmão, o julgamento e a condenação já são uma realidade. O julgamento e a condenação já são uma realidade. O que nós vamos falar diante de Deus? Porque já que um julgamento é inevitável, só sai ileso desse julgamento quem foi considerado o quê? Inocente. Qual vai ser o nosso argumento diante de Deus? Porque Ele vai julgar as nossas palavras, vai julgar as nossas atitudes, vai julgar a nossa omissão, Ele vai julgar os nossos pensamentos. E aí? Será que a gente está pronto para isso? Será que a gente está preparado para isso? Como se preparar? Ou como resolver essa questão? Porque dá uma olhada só. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Jesus fala aos seus discípulos assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta por toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será... Qual vai ser a nossa... Imagina, você consegue chegar lá no final, diante de Deus, e falar assim: Deus, eu não falei nenhuma mentira. Consegue falar isso para Deus? Já vai estar mentindo ali, né? Ali já vai estar mentindo. Você consegue falar assim: Deus, olha só, estou chegando aqui, estou ileso, nunca fiz nenhuma fofoca. Deus, estou chegando aqui, estou ileso, sabe por quê? Eu nunca fiz uma piada de mau gosto. Nunca usei uma palavra torpe. Será que a gente pode falar isso, irmão? Será que a gente vai conseguir falar isso diante de Deus? Quem não vai conseguir? Fala misericórdia, só para saber que eu não estou sozinho. Meu irmão, Deus vai julgar as nossas atitudes também. Nossa palavra vai julgar as nossas atitudes. Dá uma olhada, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quais as atitudes que a gente vai falar para Deus? Será que você vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Deus, olha só, estou passando ileso, porque eu nunca fiz nada de errado, amém? Estou chegando aqui, eu estou zero bala, porque não tem nada que eu tenha feito que seja digno de arrependimento. Você consegue se lembrar de alguma coisa que você fez, que você já se arrepende agora? Quem? Você já fez algo no passado, assim, eu não faria isso de novo. Alguém? Irmão, Deus vai julgar, cara. Você veio para cá, né, irmão, visitar a igreja, pastorzinho com headset, blusinha apertadinha. É apertadinha porque a barriga está crescendo, irmão. Crente que ouviu uma palavra coach, né, cara? Tá ouvindo que Deus vai julgar você, irmão? E vai. E vai. Vai julgar as suas palavras, não só as suas, não, a minha também. Atitude. Vai julgar a nossa omissão. E talvez esse seja um ponto crucial, irmão, sabia? Sabe por quê? Porque a gente está tão acostumado a ser punido por alguma coisa que a gente fez de errado, que a gente não entende que para Deus mais importa o que a gente não fez do que aquilo que a gente fez. Como assim, pastor? O que isso quer dizer? A Bíblia fala que o único pecado que não há perdão é qual pecado? Quem lembra? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que isso significa? Significa você não reconhecer a ação do Espírito Santo na sua vida. Qual é a ação do Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado e do juízo. Sabe qual é a blasfêmia do Espírito Santo, irmão? É você não aceitar Jesus como seu Salvador. É o único pecado que não tem perdão. Não reconhecer publicamente Jesus Cristo como seu Salvador. Isso não dá para perdoar. Porque Deus é capaz de apagar as suas atitudes erradas, amém? Mas Ele não é capaz, ou melhor, Ele não vai fazer com que você tenha boas atitudes, se não for por iniciativa própria. Se não for uma ação sua. A Bíblia fala, Tiago capítulo 4, versículo 17, que pensem nisso, pois quem sabe
que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Será que você deixou de fazer alguma coisa que você deveria fazer? Essa semana, não vou nem falar da tua vida não. Essa semana, bota essa semaninha aí. Quantas pessoas você deveria ter falado do evangelho e você não falou? Quantas pessoas, irmão? Quantas pessoas? Porque a Bíblia fala, lá em Ezequiel, que um atalaia, ele vai ser julgado porque ele deveria tocar a trombeta e não tocou. Ou seja, aquilo que não fez pesa mais do que aquilo que fez. Deus é capaz, irmão, de perdoar os seus pecados, mas Ele não vai conseguir escrever boas atitudes que você deveria tomar. Será que a gente vai conseguir apresentar isso diante de Deus? Será que a gente vai falar isso para Deus? Será que a gente vai conseguir justificar a nossa omissão diante de Deus? Será que a gente vai conseguir justificar os nossos pensamentos? Mateus capítulo 5, versículo 28, tem um texto muito conhecido. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E os seus pensamentos? Vou nem falar os seus não, porque quando eu falo os seus parece que eu não estou incluído, mas eu estou também, irmão. E os nossos pensamentos, irmão? E os nossos pensamentos? Para pensar nessa semana, se a gente fosse projetar tudo que se passou pela sua cabeça, já tem uma coisinha ou outra que a gente ia se vergonhar, não ia? Já tem um negocinho assim que você, não, pastor, dá uma adiantada nessa parte aí, ó. Bota aqui 10 segundinhos a mais, bota em 2x. Passa rápido. Porque não está dando, não. Quantas coisas, irmão, passam pela nossa cabeça que a gente fala assim, gente, eu não podia nem estar pensando nisso. Não acontece com vocês, não, só comigo, né? O texto que a gente leu lá de Romanos, capítulo 3, lá o primeiro versículo, fala que, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O julgamento é uma realidade, a condenação é também. Aí você me pergunta, pastor, quem pode chegar diante dele e falar que está certo? Adivinha? Adivinha, me ajuda aí. Quem pode? Quem? Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Porque você pode, assim, é um hábito que a gente tem. O que a gente costuma fazer? A gente coloca na balança, é ou não é? Você fala assim, ó, tá certo. Não consigo acertar 100%, mas eu também não erro 100%. Se fizer a média, eu estou no saldo positivo, é ou não é? Se botar a média aí, eu passo com 6,5. E assim, tá legal, pô, tô bem. Se botar no par ali, o saldo vai ser positivo. Quem já pensou assim? Pode falar, eu já pensei, irmão. Eu já pensei, fala assim, ó, se botar elas por elas, mas irmão, Tiago, lá no capítulo 2, versículo 10, fala que, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la o quê? Inteiramente. Você está conseguindo ver isso? Agora, nessa última viagem que a gente fez, eu, Fran e Eva, a gente foi em um lugar que era um lago gigantesco, assim, tipo um lago grandão mesmo. E era engraçado, mano, porque era assim, tinha uma ponte. E era uma ponte, só uma ponte, mano. Não tinha nada embaixo da ponte. Que era assim, do lado de cada ponte, os seres humanos poderiam nadar. Entendeu? Da ponte pra cá, tava ali todo mundo, criança, adulto, idoso, todo mundo ali nadando, fazendo churrasco, todo mundo ali, piscinão de ramos, assim. Só que depois da ponte, que não tinha nada embaixo, era a área dos crocodilos. Aí não podia ir para lá. Não sei quem avisou os crocodilos para não virem para cá. Mas eu sei que a gente não podia ir para lá. Mas aí tinha uma partezinha lá dos caiaques. Eu estava doido para ir no caiaque, irmão.
Tá? França que não deixou eu ir. Não deixou de jeito nenhum. Falou assim, não, você não... Os caras me viram meio assim, meio suculento, né? Aí eu falei assim, não, mano, vai que os crocodilos querem fazer um churrasco aí, pá. Não deixou eu ir, irmão. Tava doido pra ir. Era um lugar bonitão, irmão. Bonito mesmo, assim. Que você ia rio adentro. Era um negócio muito grande. Então imagina que você está num lugar desse. Imagina que você está num lugar desse. Lá no seu caiaquezinho, direitinho. Só que você não sabe nadar. Simula isso. Não sei se você sabe nadar ou não, mas pensa nisso. Tá bom? Imagina que você não saiba nadar. Falaram para você, não, o lago é raso. 2 metros de profundidade, é tranquilo. Ele falou, então tá bom, 2 metros, qualquer coisa eu fico pulando assim, vou dar um jeito. Aí você tá lá, ó, no seu caiaquezinho, o caiaque furou, irmão. O caiaque furou, começou a entrar água. Começou a entrar água no caiaque, o caiaque começou a afundar. E aí você tá lá, no meio do nada, com 2 metros de profundidade, sem saber nadar. É possível sobreviver? É possível sobreviver, sim ou não? Não, não é possível. Não é possível. É fundo? Não é fundo. Mas 20 centímetros, 30 centímetros, que você não alcança a superfície, já é capaz de te matar. Se te largasse em um lago de 2 metros de profundidade, ou em um mar com 20 mil metros de profundidade, não mudaria nada. Não importa a profundidade. O que importa é que você não sabe nadar. Isso é lei. Isso é lei. Não importa, irmão, se tem 20 centímetros para você alcançar a redenção. Como não importa se tem 20 mil metros. Na realidade, a gente só não é capaz. Na realidade, a gente só não consegue. Nós não somos capazes de nos salvarmos sozinhos. Nós não somos capazes. Não é o tamanho do nosso erro. É porque a gente serve. Existe alguém, existe uma pessoa que é completamente perfeita, irmão. E por mais que você seja esforçado, você nunca vai ser perfeito como ele é. A justificação é um ato que só ele pode tomar. É como se fosse um botão. Imagina um botão em um lugar bem alto, que a gente não alcança. Só ele tem a altura para apertar aquele botão. Porque diferente da santificação, a justificação é um ato. Deus nos justificou. Ponto. Está justificado, acabou. Não tem grau de justificação. Então, tipo assim, uns são mais justificados do que o outro. Uns são mais perdoados do que o outro. Não. Perdoado é perdoado. Regenerado é regenerado. Justificado é justificado. Porque não é pelas nossas obras. Não é por aquilo que a gente faz. É pelo que Ele fez em nós. Ele escolheu nos transformar de dentro para fora, irmão. Ele escolheu agir em nosso favor desde a eternidade. A justificação foi uma decisão de Deus na eternidade que se manifestou no tempo. Foi algo que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. O texto que a gente leu lá de Romanos capítulo 3. O versículo 21 fala assim, ó, 21, 22 e 23. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Você pode ler os próximos versículos, versículo 22 e 23. Vamos ler junto? Vamos lá? Justiça... Pois todos... Meu irmão, esse ato divino da justificação, ele engloba todos aqueles que creem. Ou seja, uma visão geral. Jesus fala a Nicodemos, lá em João capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe então uma bênção que foi derramada sobre todos nós. Existe uma bênção que foi derramada sobre toda a humanidade. Qual é?
a possibilidade de ser salvo. Lá em Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, a visão de João. Na revelação, a Bíblia fala que todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a criação. Ou seja, isso, irmão, aconteceu na eternidade, mas se manifestou nesse tempo, para todo aquele que nele crê. Qual é a decisão então? Creia. Se Deus escolheu abençoar a humanidade com a possibilidade de ser salvo, a partir de nós, a partir da minha vida, o posicionamento que eu preciso ter é crer. Foi a palavra que Paulo deu. Foi a palavra que Paulo deu àquele homem carcereiro que estava guardando eles, lá na cidade de Filipos, lá em Atos capítulo 16. A Bíblia fala que quando aquele homem foi se matar, Paulo falou: calma, a gente está aqui. Aquele homem ficou comovido pela atitude de Paulo e queria a mesma salvação que tinha alcançado Paulo. E aí Paulo fala o quê? O que ele precisava fazer, meu irmão? Creia. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e todos os da sua casa. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10 fala assim, ó. Você pode ler comigo? Vamos lá, vamos ler junto, vai. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer, será? Pois com o coração... Pastor, eu sou uma pessoa boa. Que bom, irmão. O mundo está precisando de pessoas boas, amém? O mundo precisa de pessoas boas, mas você precisa do Evangelho. Você pode ser uma pessoa boa, mas não são pessoas boas que vão para o céu. São pessoas que creem. Não são pessoas perfeitas. São pessoas que erram, irmão. São pessoas que caem. São pessoas que choram, que frustram e são frustradas. São pessoas que têm ansiedade. São pessoas que se preocupam. São pessoas que vivem o dilema desse tempo. Mas creem. Creem na salvação do Senhor. Essa foi a ação que o próprio Deus conciliou o seu amor e a sua justiça. A justificação, através da cruz, através da ressurreição, foi a maneira que Deus conciliou a sua justiça e a sua misericórdia, o seu amor. Porque Deus poderia perdoar Adão, não poderia? Mas ele não seria justo. Deus poderia condenar Adão, não poderia? Mas ele não seria misericordioso. Qual foi o resultado? Ele pagou o preço. Ele justificou, para que ninguém falasse que ele tenha sido injusto, mas que ninguém falasse que ele não era misericordioso, porque ele não pode negar quem ele é. A lei aponta os nossos erros. A lei expõe as nossas fraturas. Algumas semanas atrás, mais ou menos há um mês atrás, eu estava lá no acampamento da juventude, e aí o meu primo sofreu um acidente de trabalho, passou com a empilhadeira em cima do pé lá, e aí me ligaram, falaram assim, ó, cara, seu primo se machucou, ele falou para não avisar a mãe dele, que ela vai se desesperar lá, e ela se desespera mesmo, minha tia é desesperada mesmo, e aí, mas ele precisa falar com alguém da família, precisa de alguém da família aqui. Eu falei, não, fica tranquilo, estou indo para aí. Parti para lá, quando cheguei na UPA, ele já estava sendo atendido, estava fazendo raio-x, e aí estava indo para receber o diagnóstico do médico. O médico olhou e falou assim, rapaz, ó, não dá para te tratar aqui, porque você está com uma fratura que precisa de cirurgia. E se você for esperar essa cirurgia aqui, se você for esperar arrumar uma ambulância para te levar para o hospital, você vai demorar um tempão. É melhor você entrar no carro e ir para o hospital, que lá você vai ser cuidado. Foi isso que a gente fez. Ele saiu, ele estava com raio-x. Ele já estava com raio-x ali. E ele foi, eu levei ele para o hospital, aquele hospital aqui de Culubandê, que inclusive foi muito bem tratado ali, muito bem cuidado ali. Foi um atendimento rápido,
Algumas horas depois, ele já estava fazendo cirurgia, ficou lá internado uma noite, no outro dia de manhã, ele já saiu. Mas a única coisa que ele conseguiu fazer na UPA foi o raio-x. E o raio-x é o tratamento? O raio-x cura. O raio-x conseguiria fazer com que o dedo dele, que estava lá todo arrebentado, voltasse para o lugar? Não. Ele precisava de uma intervenção cirúrgica. A lei é isso, irmão. A lei é como se fosse um raio-x, que aponta onde a gente está quebrado. Mas a lei em si não é capaz de gerar tratamento. O que faz isso? A graça. Só a graça. Somente a graça é capaz de transformar a nossa vida. A graça redentora de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Porque não adianta mostrar que está errado. Ele agora nos dá a possibilidade de vencer a nossa natureza. Lembra lá do texto do início, de Tito? O texto que a gente leu lá no início. Dá uma olhada, Alex, bota aí para mim, por favor, Alex. Alex é rápido nesse negócio, Alex é bom, rapaz, sabia? Vai botar para ele fazer um curso online de projeção aí. Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela quem? Ela quem? A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É a graça que nos capacita para a transformação. A graça, ela nos justifica, ela nos transforma, ela muda quem nós somos, ela nos dá a certeza de vida eterna. Meu irmão, você foi salvo e nada pode mudar isso no seu coração, irmão. A redenção do Senhor nos alcançou e essa redenção é mérito dele, não nosso. Essa redenção é obra dele. O último versículo que a gente leu lá de Romanos, capítulo 3, versículo 24, fala que sendo justificados gratuitamente por meio da graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu já falei isso aqui na igreja, mas muitas pessoas chegaram, e eu preciso falar mais uma vez. O que é redenção? O que significa ser redimido? O que acontece, irmão? Na lei judaica, aquela pessoa que tinha uma dívida e ela não tinha como pagar, ela usaria de alguns meios. Quais seriam? Imagina que eu estou devendo dinheiro para Guilherme. Estou desde o primeiro curso devendo dinheiro a ele já. Estou devendo dinheiro a ele, devendo uma dívida alta. E aí Guilherme foi lá me cobrar, irmão. Falei, Guilherme, cara, não tem dinheiro. Cara. Não sei se é o caso de vocês, mas geralmente não tem dinheiro mesmo. Aí Guilherme, veio cobrar de novo, não tem dinheiro. Qual é a maneira que a gente tem de pagar? Primeiro, aquele a quem a gente deve, recebe os nossos bens. Você vai entregar lá seu carro, sua casa, terreno lá que você tinha comprado em Iguaba, vem? Tá lá, vai dar para ele. Mas ainda a dívida não conseguiu cobrir toda a dívida, era uma dívida alta, muito alta. Qual é o resultado? Eu vou começar a entregar os meus parentes, as pessoas que eu amo, para servirem como escravo. Por exemplo, se você for ler a Segunda Reis, segundo livro dos Reis, você vai ver uma ocasião em que Eliseu se encontra com uma viúva, e a viúva chega para ele e fala assim, olha só, o meu credor está batendo a porta, ele vai vir aqui me cobrar, e eu não tenho como pagar ele vai levar os meus 2 filhos. Aí Eliseu perguntou para ela, mas o que você tem aí? Ela responde, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E aí é aquela situação, ela pega mais vasilhas com os vizinhos e vai derramando azeite. E o milagre do azeite ali faz com que ela consiga pagar a dívida que ela tinha com o seu credor. Isso era o que acontecia na redenção. Até que chegava um momento que a dívida era tão alta que a pessoa se entregava àquele a quem ela devia. Se entregava de que maneira? Como escravo. Servia como escravo
àquele a quem ela devia. Irmão, isso aconteceu com a gente. Sabe quando a Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado? É exatamente isso. A nossa dívida era tão alta que o nosso dinheiro não seria capaz de pagar. Os nossos parentes não seriam capazes de pagar. A nossa vida não era capaz de pagar. Mas havia uma possibilidade. Qual era? Uma coisa chamada redenção. Alguém via aquele escravo, que agora era propriedade daquela pessoa, e se colocava à disposição para pagar a sua dívida. Pagava a dívida daquela pessoa, e agora ela não era mais escrava de quem ela devia. Ela agora seria escrava daquele que pagou o preço da redenção. Você está conseguindo entender? Pagou o preço da redenção, agora ela é meu escravo. Pastor, qual é a vantagem? Porque afinal de contas, só mudou de dono. Continua sendo escravo, não é? Era escravo de um, virou escravo de outro. Qual a diferença? A diferença é que nenhum escravo valia o preço da redenção. Nenhum escravo era tão valioso quanto o preço daquela dívida. Se ele quisesse só um escravo, ele comprava por um valor muito menor. Ele fazia aquilo por amor. Ele fazia aquilo pelo amor que ele sentia por aquele escravo. Geralmente era algum parente próximo. Geralmente era alguém que tinha condições, não era filho, é alguém que poderia pagar aquela dívida, porque amava aquele escravo. E agora, aquele que era escravo de quem devia, se torna escravo de alguém que ama. E alguém que ama olha para ele e fala assim: não, você não vai ser apenas o meu servo. Vem cá, porque eu vou te chamar também de amigo. E além de amigo, eu vou te chamar de irmão. Porque nós servimos, nós somos filhos de um mesmo pai. Eu sou o primogênito, mas agora você é da minha família também. Eu paguei o preço da redenção por você. Isso Jesus fez por nós, irmão. Isso que Jesus fez por nós. Nós não valíamos o preço da redenção. Nós não valíamos nada. Inclusive não valemos. Mas Ele pagou o preço de nós, por nós. E agora, não somos mais escravos por uma dívida. Somos escravos pelo preço que foi pago na cruz do Calvário, que nos justifica, nos purifica e nos limpa de todo pecado, irmão. Ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ninguém pode arrancar a sua vida das mãos daquele que te justificou. Você é salvo, irmão. Enche o seu coração de esperança. Pastor, então não preciso fazer mais nada? Vem domingo que vem, que a gente vai continuar esse assunto. Mas hoje o que eu queria que você soubesse era: você foi justificado, você foi salvo, e nada que o diabo faça vai te arrancar das mãos do Senhor. O seu nome foi escrito no livro da vida. Anuncie com seus lábios que você é salvo. Anuncie para que todo mundo saiba que a graça do Senhor te alcançou.